Ô pessoal, esses dias a gente em casa, né, meditando, e a gente como cristão acredito que no Brasil mais de 90% da população é cristã. Então a gente está no país cristão e precisa entender esses eventos à luz do cristianismo, né? Onde está o cristianismo? Na Bíblia. Aí a gente encontra nos evangelhos muita coisa que tá para acontecer. Em Lucas 21, a gente encontra Jesus falando sobre os sinais do fim. Observei aqui no versículo 11, ó, e haverá grandes terremotos em vários lugares, e fomes, pestes e coisas espantosas, e haverá grandes sinais do céu. Aí a gente pergunta, oxe, mas durante tanto tempo sempre houve essas coisas. Só que a gente tem que entender que a determinação dessas profecias, desses momentos na história, a gente não sabe quando vai acontecer. E uma coisa interessante é aqui na frente, diz o seguinte: vigiai, pois, e orai em todo o tempo, para que sejais tidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Aqui no versículo 26, 33, 34. Olhai por vós mesmos, porque para que não vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado por glutonaria, com embriaguez, cuidados da vida, de modo que aquele dia vos sobrevenha repentinamente, porque como um laço ele há de sobreviver sobre todos os que habitam sobre a face da terra. A gente está no dia 27 de março, certo? E eu quero compartilhar com vocês algo interessante sobre a Páscoa. Eu estou aqui com um calendário judaico, um calendário hebraico. O interessante é que eu estava procurando nas datas aqui, ó, e eu estava tentando encontrar o momento na história, no século passado, quando a Páscoa caiu exatamente no dia que vai cair agora em 2020. Não encontrei nenhuma data. Por quê? O calendário judaico, o calendário hebraico, é um calendário que se baseia unisolar. Ele se baseia na lua e no sol para determinar o calendário. Lá eles têm 13 meses e tem 354 dias. Aí para completar um ano eles completam com mais um mês. E no calendário hebraico, eles comemoram o primeiro mês do ano, justamente nesse mês que a gente está. Agora vê só, ó, a gente está aqui no dia, a gente está no dia 27/3, a gente está no segundo dia do primeiro mês lunar no calendário hebraico. O calendário lunar começa no primeiro dia da lua nova, depois que inicia-se no primeiro mês da Bíblia antiga dos hebreus. Por que isso? Porque o povo judeu, quando estava lá no Egito, eles foram libertos no 14º dia. Aqui, ó. No dia 8 do mês que vem. Como eles foram libertos? Lembra das pragas do Egito? As pragas do Egito vieram desde o início do mês. Começou no início do mês, começaram a vir as pragas. No dia 14, os hebreus hoje comemoram a Páscoa. Por quê? Páscoa no hebraico que é Pessah, ó. Pessa. Deve ter por aqui, ó. Eventos, holidays, ó. Pesach, Pessa. Pronto. No dia 15. Só que é do dia 14 para o dia 15, que vai ser no dia 9. Por que no dia 15? Porque no dia 14 eles preparam o cordeiro e comem o cordeiro na noite do dia 14, que no caso é o primeiro dia do dia 15, porque lá no calendário hebraico é diferente do calendário gregoriano. Os dias começam no pôr do sol, ou seja, a noite do calendário lunar vem antes do dia. No nosso caso, a gente coloca o dia
durante todo o dia real e a gente divide a noite entre 2 dias. Aí o que eu quero dizer a vocês, na Páscoa, olha só o que eu encontrei. Jesus, ele entra em Jerusalém no dia 10. Que vê só aqui em Êxodo, ó, Êxodo capítulo 12. A Páscoa de Deus, a libertação. Vamos ver aqui no versículo 3. Cadê? Versículo 2. Serás primeiro, falar à congregação. Aqui, ó, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então, no dia 10, eles separam um cordeiro. E no dia 14, eles comem o cordeiro. Ó, deixa eu ver aqui. E no versículo 6, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Então quer dizer, a Páscoa judaica é comemorada no dia 14 para o dia 15. No dia 14 eles matam o cordeiro. Agora vê só que interessante. No dia 10, Jesus entra em Jerusalém como cordeiro. No dia 14, Jesus é morto, que é uma quarta-feira. Hoje, no calendário gregoriano, no Concílio de Nicéia, lá em 325 depois de Cristo, o Papa, né, que era o bispo da época, ele determinou que os cristãos não deveriam mais comemorar a Páscoa na festividade igual aos judeus, como os judeus comemoram, que é o dia 14. E deveria comemorar exatamente, morreu numa sexta e ressuscitou no domingo. Só que a profecia que Jesus faz para ele mesmo, ele diz assim: e eu vos darei um sinal, o sinal de Jonas. Como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim eu passarei, o Filho do Homem é necessário que passe 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então veja só, dia 14, aí passou a madrugada, outra madrugada e outra madrugada. Aí morreu no dia 14, à tardinha. O José de Arimateia pegou o corpo dele e colocou no sepulcro. Aí passou uma madrugada, 2 e 3. E 3 dias, dia 15, dia 16, e ressuscitou na tarde do dia 17. Ou seja, ressuscitou num sábado. Hoje a gente tem a tradição de que Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Mas se Jesus prometeu que passaria 3 dias e 3 noites, então ele passou o dia 17 e ressuscitou no dia 18. E não faz sentido, porque ele passou a noite, a madrugada, né, a noite do dia entre o dia 16 e 17, e a madrugada entre o dia 17 e 18. Então, quer dizer, é como se ele tivesse passado morto 2 dias. E, na verdade, o que ele disse é que ele teria que passar 3 dias e 3 noites. Então, só bate a profecia de Jesus quando a gente traz os textos bíblicos para o calendário judaico, calendário hebraico. Então, Jesus chega em Jerusalém dia 10, ele entra em Jerusalém como cordeiro, como diz lá em Gênesis 12. No dia 14, ele é morto. E no dia 17, 3 dias depois, ele ressuscita. Agora vejam, essas datas aqui caem exatamente em abril de 2020. Agora, eu procurei em todas as datas, em todas não, na maioria das datas dos anos anteriores, e nenhum ano cai exatamente como cai em 2020. E engraçado que cai justamente na quarentena que a gente está passando.
dessa peste aí que está pelo mundo inteiro. Então achei muita coincidência. Coincidência demais. A gente tem que entender que se realmente essa Páscoa vai cair nessas datas, então a gente precisa buscar a Deus como cristãos para se resguardar desses dias que estão por vir. Então vamos estar em pé, como diz em Lucas 21, versículo 20, versículo 36, se eu não me engano. Versículo 36. Lucas 21, versículo 36. Vigiai, pois, e orai em todo o tempo, para que estejais tidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, como cristão, é essa mensagem que eu tenho para os cristãos, para vocês, que estejamos em oração e em vigília, para que quando esses acontecimentos venham, a gente esteja digno de se apresentar diante de Jesus. Estejam todos na paz do Senhor Jesus Cristo.